nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. No Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que era para ser um jantar de cortesia, porque Jesus tinha sido convidado por um fariseu para jantar em sua casa, conforme o evangelho que foi lido ontem, se transformou numa disputa teológica ou praticamente numa repreensão exclusiva da parte de Jesus, exclusiva, determinada, verdadeiramente eloquente. Quem ouviu o evangelho ontem se recorda que quando Jesus entrou para o jantar, o dono da casa, um fariseu, se admirou que ele não tivesse lavado as mãos para comer, não em razão de medida sanitária, mas em razão da mentalidade ritualística que tinham de que as pessoas ficavam impuras pelo contato com qualquer coisa. No tempo de Jesus, os pagãos, os pecadores, eram vistos como se fossem verdadeiros vírus. Se teve contato com ele, fica impuro, como se adquirisse a doença também, ficasse infectado. Por isso, diversas práticas rituais de purificação, inclusive antes das refeições. E Jesus então lá começa a dizer que os fariseus são insensatos, porque eles deveriam antes praticar a justiça, sobretudo, ele diz no texto anterior, deveriam dar esmola e tudo ficaria purificado, porque aquele que criou o exterior dos copos também criou o interior, e o interior é que é mais importante. Na sequência, Jesus começa a pronunciar essas frases precedidas por essa partícula, ai de vós, que é como se fossem imprecações, quase maldições que Jesus fazia, mas não propriamente para desejar o mal, mas para constatar, assim como em outras passagens ele exalta a atitude das pessoas dizendo bem-aventurado, feliz, que são verdadeiras bênçãos. Aqui ele diz ai de vós. Ao lado de bem-aventurados estão os ai de vós. Então ele começa a dizer: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor. Depois ele coloca em evidência que os fariseus gostam de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e de serem cumprimentados nas praças, mas o interior deles é como se fosse de túmulos. Por fora são bonitos, ou por fora, no mínimo, são indiferentes, as pessoas podem até não perceber a podridão que tem por baixo e assim até passar por eles,
sem se dar conta. Assim diz ele dos fariseus. As pessoas podem até admirar vocês, mas vocês por dentro são só podridão. E então Jesus é admoestado ali por um mestre da lei, que diz a Jesus: mestre, mas assim o Senhor também insulta também a nós. E curiosamente Jesus, que é visto sempre como uma pessoa muito pacífica, se insurge contra ele e diz: ai de vós também, mestres da lei, porque vocês enchem as pessoas com exigências e vocês não fazem nada daquilo que vocês dizem. Vocês deveriam fazer uma coisa sem deixar a outra, seguir as tradições, cumprir os rituais, mas sem deixar de fazer o mais importante. A própria atitude de Jesus nos chama a atenção e é uma verdadeira mensagem. O quanto Jesus, conforme o que ele já tinha dito num trecho anterior desse mesmo evangelho, realmente acredita que a lâmpada deve ser colocada em cima para que tudo venha às claras. Jesus é o mestre da verdade e ele deseja que as pessoas não se escondam da verdade, não fantasiem a verdade, não maquiem a verdade, mas que assumam aquilo que são. Deus não espera de nós a perfeição como ele possui, que é só dele. Deus sabe que nós somos pecadores. O que ele espera de nós é que não sejamos hipócritas, que não fantasiemos aquilo que nós não somos. No nosso tempo, a nossa cultura parece que incentiva só o contrário. A gente é muito preocupado em parecer alguma coisa que a gente não é, em parecer ter um dinheiro que a gente não tem, em parecer ser feliz como a gente não é. Por isso, os nossos perfis das redes sociais muitas vezes vão na linha da contramão daquilo que Jesus ensina aqui. Imaginem se nós fôssemos verdadeiramente aquilo que nós somos ou aquilo que nós sabemos que somos nos nossos perfis das redes sociais. Talvez a gente não tivesse seguidor nenhum. É uma reflexão que poderia ser útil para o nosso dia a dia. As redes sociais são muito importantes, muito interessantes, mas é bom pensar no modo como nós as usamos, sobre o que é que nós procuramos mostrar ali. E principalmente, a questão não é criticar as pessoas, mas é procurar saber o que tem dentro da gente mesmo, que nos leva muitas vezes a nos escondermos atrás de figuras que não são verdadeiras, de imagens que nós gostaríamos de ter, gostaríamos de ser, e também de por que nós nos apoiamos e por que precisamos tanto desse sentimento de aparência, de que somos melhores do que realmente somos. Diante de Deus, nós somos o que somos e Deus nos ama a si mesmo. E nós não chegamos a ser aquilo que podemos ser, porque ainda não descobrimos os nossos dons, não descobrimos ainda nosso valor, e porque muitas vezes nós mesmos estamos acomodados, satisfeitos em parecer ser o que nós não somos. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.